Olá pessoal, eu sou a Ariane Voidella e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Aqui nós já estamos na 9ª temporada e para você que nos acompanha, sabe da nossa longa trajetória de todos os desafios e o podcast Comitê de Clientes já está no ar há mais de um ano, ininterruptamente todas as semanas, um novo episódio para você com grandes profissionais, grandes histórias, algumas resenhas, muitas risadas e muita verdade sobre o nosso mercado, como que as coisas acontecem de fato na prática para você consumir todo este conteúdo de forma gratuita. E para você conhecer um pouco mais sobre a nossa missão, nossa visão do portal, do podcast, eu vou passar uma vinheta bem rápido e já voltamos por aqui. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E agora estamos de volta e eu reforço o convite para você seguir nas nossas redes sociais. Eu vou deixar todos os links do podcast Comitê de Clientes, do Portal Customer. Todas as semanas temos um novo episódio e recentemente tivemos o nosso encontro do Portal Customer, comemorando os 3 anos de portal CX Empower na primeira edição. E vamos deixar aqui todas as informações do que aconteceu também lá no evento. E, claro, já estamos aqui nos preparativos da edição de 2024. Portanto, aguardem que vem novidade pela frente. E agora eu vou comentar um pouco sobre o nosso patrocinador especial da temporada, que já está conosco, um parceiro de longa data muito especial, que é a NICE, líder em soluções de tecnologia omnichannel para tornar a jornada de seu cliente fluida e muito mais fácil de você encantar o seu consumidor e aumentar o lucro de sua companhia. Vou passar um vídeo de oferecimento bem rápido aqui do nosso patrocinador. Fique ligado e já voltamos com a nossa convidada especial do dia. NICE CX1, a solução digital em nuvem da NICE que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1, uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E agora estamos aqui de volta, eu vou deixar os contatos e o site da NICE para você acompanhar toda a história de nosso patrocinador. E estou aqui com a nossa convidada especial. Em algum momento essa agenda deu certo, gente, hoje consegui trazer ela aqui. Uma hora a gente sempre consegue, brasileiro é alguém que não desiste nunca. E estamos aqui com ela, Sandra, muito obrigado por esse tempo, muito obrigada por toda a nossa história. Temos algumas resenhas, histórias pela frente, estivemos juntas no encontro agora de CX Empower. Foi uma honra te receber lá e uma honra te receber aqui. E para que todo mundo te conheça um pouco mais sobre a sua história, conte quem é a Sandra, qual é a história da Sandra e seja muito bem-vinda ao podcast Comitê de Clientes. Ali, é um prazer estar aqui falando para o podcast Comitê de Clientes. Agora a gente acertou as nossas agendas. Acertando, dá certo. Né? Uma hora dá certo. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história, porque tem muito a ver com onde estou hoje, né? Eu sempre começo contando assim, eu sou jornalista de formação, e eu sempre começo contando com a minha infância, porque eu acho que tem uma ligação e a gente só percebe isso depois de anos de carreira, né? E de muita experiência. Eu gosto de contar, e eu falo da ancestralidade, né? Porque a minha avó, em 1900 e bolinha, que eu falo que eu nem sei a data exata, mas quando ela era adolescente, ela queria muito aprender a ler e escrever. Só que imagino que eu tenho uma ascendência oriental, meus avós eram japoneses, então essa minha avó, ela queria muito ler, aprender na adolescência, e o pai dela não queria permitir porque ela era mulher, né? E ele, muito bravo, disse para ela o seguinte: você, mulher, para que você quer aprender a ler e escrever? E você nunca mais toque nesse assunto, porque senão eu quebro suas pernas, que é para você não ir a lugar nenhum. Isso foi muito impactante até para ela, e continua sendo para muitas mulheres Sim. hoje. Infelizmente, apesar de estarmos no século XXI, mas isso acontece, mas para ela foi um impacto que fez tomar coragem de fugir de casa para aprender a ler e escrever.
depois de belas caminhadas, eu não sei, porque essa história, infelizmente, eu soube depois que ela faleceu, e até recentemente, mas que faz todo sentido para falar onde estou hoje, para contar essa história. E hoje, como jornalista, justamente eu dou essa voz para as mulheres. Já trabalhei na Globo Internacional, comecei na minha carreira na revista Capricho da Abril. E como mulher, né, e esses horários malucos, você sabe muito bem, assim, um profissional de comunicação hoje, antigamente pior ainda, que a gente tinha de ficar nas redações muito tarde. Quando eu trabalhava na Globo Internacional Japão, era uma retransmissora no Japão, eu tinha os horários de madrugada, muitas vezes. Né? E eu já estava grávida da minha segunda filha, e aqueles horários estavam me deixando muito malucas, né? Muito maluca. E aí eu resolvi, então, meu marido estava com uma agência, eu falei, não, vou junto, e continuei tocando os dois trabalhos ao mesmo tempo. Então, hoje a gente tem uma agência muito voltada para o varejo, e com o andar da carruagem, dessa jornada de agência, né, a gente conheceu muitas pessoas. E foi então que eu me deparei com Fátima Merlin e Vanessa Sandrini, que são as fundadoras do Instituto Mulheres do Varejo, que hoje congrega aí quase 350 executivas, e a gente tem como propósito transformar o ecossistema do varejo num ambiente em que nós, mulheres, possamos ter nossas escolhas. E isso influencia em toda a cadeia, justamente até na experiência do cliente. Afinal de contas, por exemplo, no varejo alimentar, quem são as shoppers? 80% é mulher. Né? Então, o nosso papel é muito importante. É muito importante a gente conscientizar e trazer mais mulheres para a operação na liderança. Porque hoje a gente tem, por exemplo, as mulheres começam a trabalhar muitas vezes no varejo e na operação. O complicado são os decisores, é chegar até a liderança. Então é esse papel que a gente traz dentro do Instituto, que hoje estou como presidente, para que a gente traga mais mulheres, conscientize. A gente também tem um grupo de homens, então que a gente conscientize tanto as empresas quanto os homens hoje que estão na liderança, que vão fazer esse papel de aliados para fazer essa transformação, Euri. Perfeito. E como que foi o nascimento do Instituto? Como ele criou? Como que aconteceu na prática lá atrás, quando a Sandra começou neste ponto? Olha só, isso é muito importante porque tem um propósito bem forte. Sim. Na época, a Vanessa Sandrini trabalhava no varejo alimentar e ela tinha uma vaga na época e que não era preenchida, eles não conseguiam preencher na época. E ela e a Fátima eram amigas, né, são amigas. E nessa época a Fátima falou, olha, eu tenho uma executiva para indicar. Ela está 2 anos fora do mercado, mas já trabalhou na Espanha, entrevista, né? E essa executiva foi entrevistada, acabou sendo contratada pela empresa, só que no primeiro dia de trabalho essa pessoa não apareceu. Mesmo assim, né, a Vanessa conversou com a pessoa, ela continuou trabalhando, passou-se um tempo, elas tinham uma reunião, uma apresentação muito importante para a diretoria da empresa. E essa executiva que tinha sido contratada era quem ia fazer a apresentação, só que ela não apareceu. A Fátima também estava nessa apresentação e ela comenta com a Vanessa, olha, demite, porque não é porque eu indiquei que você é minha amiga, enfim. Uhum. Mas aí a Vanessa disse o seguinte, não, alguma coisa aconteceu. Porque ela não ia faltar num dia tão importante. A Fátima então teve um estalo e falou, segura a reunião, toca, que eu vou até a casa dela. Estranhamente, a porta estava aberta e a Fátima disse, assim, que foi a cena mais horrível que ela viu, porque essa moça estava caída no banheiro, ensanguentada, com esganadura no pescoço, 2 costelas quebradas, né? Porque o marido não queria que ela voltasse a trabalhar, até porque, e depois a gente começa a descobrir, né, por isso que ela estava 2 anos afastada, enfim. Então, as duas tomam as dores dessa executiva que não queria nem fazer um boletim de ocorrência, você sente muita vergonha, né? Você não quer se expor. E você imagina que isso só aconteça na periferia, e não é bem assim. Não. Né? Estamos todas expostas a isso.
E elas decidiram, então, montar um grupo de mulheres para que nós pudéssemos tratar dos nossos assuntos. E só que em menos de 1 hora, tinha mais de 100 mulheres no grupo. Foi muito rápido. E a gente percebeu, então, que realmente tinham muitos e muitos assuntos para a gente discutir. No dia seguinte, a gente formou um comitê com 10 pessoas, 10 mulheres. E a gente, no ritmo do varejo, a gente fez logo, manifesto, site e pesquisa. Começamos a dar entrevista para a imprensa e nós montamos, então, nosso primeiro evento. Hoje nós temos 2 grandes eventos no ano, um em março e outro em outubro, que é sempre o nosso aniversário. Esse ano a gente comemora 5 anos. E a gente leva, além de tratarmos dos nossos assuntos, mensalmente a gente se reúne para que a gente possa conversar, a gente possa se conscientizar, a gente possa se capacitar ainda mais, porque as cadeiras hoje no ensino superior são mais ocupadas por mulheres do que por homens, né? E levamos também conscientização para as empresas. Para você ter uma ideia, e essa eu gosto até de citar nome, porque é uma grande parceira nossa e nos procurou, enfim, para fazer algo a 4 mãos. E para nossa surpresa, né, foi uma indústria, que é a Nestlé. A gente tem um workshop de vezes inconscientes via neurociência. Porque a gente tem de usar a ciência para realmente poder ter um poder de convencimento. E a gente leva, então, esse workshop para várias empresas para falar sobre a questão de diversidade. E a Nestlé, então, resolveu promover esse encontro desse workshop para futuros líderes da área comercial. E foi muito mágico, assim. A gente como se fosse uma roda de conversa e todos trocam, então tinham homens e mulheres, o que é sempre muito importante. E uma das executivas sempre dizia, eu sempre estou numa roda de negociações, sou a única mulher. E sempre aparece uma piadinha sexista, machista, sem graça, mas eu dou risada junto. E aí eu falei, não, eu tenho de começar a me posicionar, porque isso me incomoda. Eu não tenho de dar risada junto. Então, o que eu fiz? Montei um script, fiz um texto, decorei, falei lá no espelho, fiquei um tempão. E aí, um dia, numa reunião, apareceu uma piada sexista. O que eu fiz? Dei risada novamente. Voltei para o carro muito revoltada. Ela dizia assim, batia no volante do carro e comecei a chorar muito. Falar, por que eu fiz isso? Por que eu não consigo me posicionar? E nessa hora, assim, ela estava dando esse depoimento chorando, né, em lágrimas. E aí, uma outra pessoa, um homem na equipe, levantou e falou assim, a gente tem o dever como homem de ajudar vocês. A gente tem de começar a se posicionar e falar assim, que piadinha boba, né? Nossa, não tem outra para contar? Porque aí a gente começa também a reverberar, sabe? E fazer essa transformação em respeito a vocês. Nós podemos aí ser o aliado de vocês numa reunião quando isso acontecer. Isso foi mágico pra gente. Foi uma comoção muito grande nessa reunião. E do lado de fora nessa semana, sem saber o que tinha acontecido na Nestlé, os homens começaram a pedir para entrar no nosso grupo. A gente falou, nossa, mas e aí, como a gente faz? Então, nós criamos hoje o Eles por Elas, que são também diretores, CEOs ligados ao varejo, gerentes, decisores, para que a gente possa, então, trazer essa conscientização. Afinal, quem é que está na liderança, né? São eles. E para você ter uma ideia, olha só, segundo pesquisas, se você tivesse uma equidade de gênero hoje, até 2025, seriam injetados no PIB 13 trilhões de dólares no mundo. Isso por quê? Até falando um pouquinho dessa questão da jornada do cliente, se a gente não tem líderes em marcas femininas de roupa ou de sapato, quem é que define? São homens definindo e fazendo as escolhas por nós. Se ele chegar e falar assim, nossa, que sapato horrível. É horrível para você, mas de repente para as mulheres pode não ser.
Ou quão confortável é um sapato pra gente? Como é que a gente quer usar? Ou qualquer outro item. Se você tem uma diversidade, você consegue vender mais também na ponta. Então, é por isso essa injeção dos 13 trilhões. Eu conheci uma história muito interessante de uma marca de pizzas aqui em São Paulo, que é uma das pizzarias, eu acho que uma das únicas centenárias aqui. Quando o fundador veio da Itália para cá, ele começou a fazer as massas de pizza como, enfim, forma de monetização, como forma de ter uma renda, né? Era a única coisa que ele sabia fazer. E na época, a massa de pizza era feita com a banha do porco. E ele fazia as pizzas no centro da cidade e vendia naquelas marmiteiras redondas. Só que, o que ele descobriu? Ele começou a ver que os judeus eles não comiam as pizzas. E ele não entendia por quê. E ele descobriu que era por causa da banha de porco. O que ele fez? Então ele começou a testar vários outros tipos, fazer várias receitas, até que ele chegou num óleo, enfim, vegetal, para poder, então, fazer a massa de pizza na época, né? Hoje, enfim, a gente tem outras receitas. Quando ele fez isso, ele dobrou as vendas. Ou seja, quando você consegue ter a diversidade, e a gente está falando de um quesito agora religioso, né? A gente também está ouvindo o nosso consumidor final. Quando a gente tem alguém também trabalhando com a gente, que pode mostrar um outro caminho, porque senão fica no achismo, né? Lógico, hoje existem pesquisas, mas se a maioria que é homem definir lá, e são os líderes hoje, acabou. Né? Não, esse lançamento eu não quero fazer, esse aí eu não gostei. Entram em consenso com o olhar masculino e eu tenho certeza que me vendem menos. Agora, se a gente tem pessoas na liderança decidindo, isso muda. A outra ponta é justamente trazer essa conscientização das escolhas e fazer perguntas para a gente. Por quê? Por exemplo, um dos maiores empecilhos e uma das maiores diferenças que acontecem hoje é o quê? É a gravidez. A única coisa que acontece, força física. Até a mulher hoje também tem muita força física, se ela treina, enfim. Mas a única diferença é a gravidez hoje entre homens e mulheres. A gente sempre conta, né? Nós temos uma executiva no grupo que ela trabalhava na área farmacêutica e ela comenta que ela era da área comercial e ela comenta que quando ela ficou grávida, ela ganhou um estagiário para dirigir para ela. E ela dizia assim, mas quem disse para vocês que eu preciso de um estagiário para dirigir para mim? Eu não estou doente, sabe? Sim. Não estou doente, mas tomaram a decisão como um benefício. Por que você não pergunta? Conheça o seu público. Conheça o seu público. E isso começa internamente. A jornada, ela é interna. Ela começa de dentro para fora. Como é que você engaja toda a sua equipe? Né? Como é que você vai fazer essa jornada do atendimento se você também não engaja o seu público interno? E para isso, você também tem um olhar feminino dentro dele. Tem um olhar do aconchego. Lógico, tem vieses inconscientes, né? A gente fala assim, muitas mulheres se masculinizaram para atingir os cargos de liderança. Isso realmente aconteceu, né? Mas, ao mesmo tempo, há mulheres com um masculino aflorado. E qual é o problema disso? Né? Nenhum. São escolhas. Se a gente quiser aceitar ou não também seguir a carreira de CEO, ótimo. Mas também, se a gente não quiser aceitar a cadeira de CEO, ótimo, porque a gente tem outras questões na sociedade para poder resolver. Às vezes, a gente aceita e arranja problema em casa. Muitas das CEOs acabam se divorciando, né? Porque o marido talvez não compreendeu o papel, a gente tem uma agenda extensa, às vezes você vai ter de ficar com as crianças e você tem de ser um companheiro, as visões mudaram, afinal a casa é composta por 2 pessoas que têm de fazer a gestão de tudo. Sim. Eu não tenho de cozinhar ou cuidar da casa porque eu sou mulher.
Quantas vezes você está num grupo, e eu tenho certeza que você já passou por isso, e você está numa reunião só com homens, e para quem pedem para pegar o café? Fazer a ata. Sempre quem Fazer faz a ata. É, a secretária, A secretária faz a ata. Escreve você, sua letra é bonita. É isso, né? E essa mudança, então, de toda a jornada começa internamente. Como é que você vai respeitar o seu cliente final se dentro da sua empresa você nem respeita as mulheres? Mas hoje nós temos, a grande maioria dos diretores são homens. Se vamos olhar para conselhos administrativos, como você colocou, 3% dos conselhos administrativos são compostos por mulheres. Se entrarmos no quesito de diversidade entre estas mulheres, praticamente é inexistente. A diversidade dentre esses 3%, que já é muito restrito. E o ano passado eu estive em vários fóruns de conselheiros. Um dos fóruns, uma mulher levantou a mão e perguntou ali para quem estava na plenária: por que não tem homens no conselho? E um conselheiro que estava no palco respondeu: porque os homens, quem está no conselho, escolhe quem vai entrar para o conselho. E eu prefiro escolher homens para entrar no conselho. Então, eu só não levantei e fui embora porque eu lembrei que eu paguei e eu queria assistir uma outra palestra antes. Porque a minha vontade, na época, ali, eu falei assim, eu até saí da sala e fui tomar um café, fui olhar as nuvens, porque realmente essa foi a resposta que foi dada em 2022. Agora não estamos falando de 10 anos atrás, do Tair Branco. Estamos falando de 2022. Então, é algo que ainda é muito vivo. E qual é o papel do Instituto em ajudar as empresas e até a sociedade mesmo e as mulheres de se posicionarem de uma forma melhor, ter a coragem de realmente se posicionar numa reunião e as empresas, de fato, passarem a transformar isso da porta para dentro e não da porta para fora, como marketing, como a gente infelizmente sabe que algumas faz um belíssimo marketing da porta para fora, mas da porta para dentro, a jornada do consumidor ela é atritada, as decisões são arbitrárias, não são pela jornada do consumidor, não respeitam o público que vai utilizar aquele produto ou serviço. Qual é o papel do Instituto neste ecossistema? Quase fiz um desabafo junto com a pergunta. A vida como ela é, né? Não tem saia, a vida como ela é. Não, com certeza. E se a gente for aqui conversar, a gente vai ter milhares de histórias. Ou por onde a gente passa, ou por onde o nosso workshop, ou as nossas rodas de conversa, de conscientização, sempre temos histórias para colecionar. E uma das coisas que a gente tem visto, principalmente quando você fala aí do marketing, a gente tem visto muito, né? Quando a gente fala lá do meio ambiente, a gente fala do greenwashing, a gente fala a mesma coisa desse lado. Se a gente for ver números, a gente andou muito pouco em relação realmente à diversidade. Então, é só para o marketing na hora, mas os programas eles são descontinuados, né? E qual é o nosso papel? Primeiro de tudo, quando várias mulheres se unem, e isso já foi muito grandioso, a gente já se empodera e a gente não se sente culpada, porque nós somos rainhas de fazer isso também, né, Euri? A síndrome da impostora sempre está muito presente, porque a gente não pode deixar os nossos pratinhos cair, a gente tem de cuidar de tudo, né? Então, desde a criação dos filhos até a questão da gestão corporativa, como é que a gente faz isso? Não, a gente pode deixar, sim, os pratinhos cair e a gente aprende que a gente hoje tem uma capacidade incrível, né? Não, olha, tem de se capacitar mais. Tem de se capacitar. Nossa, mãe do céu, tanto que a gente estuda muito, porque a gente teve de se provar. Então, assim, nós temos mulheres capacitadíssimas hoje. Mas o papel do Instituto é justamente ser um ponto de apoio. Você começa a se fortalecer quando você ouve que a outra pessoa está passando pelo mesmo desafio que você. A outra é trazer ainda mais empoderamento. A gente tem lá no grupo, sabe, mulheres que estamos se preparando para que elas sejam palestrantes, para que elas tenham visibilidade, para que elas falem com a imprensa, né? E, do outro lado, a gente conscientiza as empresas por meio dos nossos eventos, por meio dos nossos workshops.
A gente só está terminando burocraticamente, mas a gente vai ter, dentro do Instituto, um canal de denúncia contra assédios. Porque o que tem acontecido ultimamente no mundo corporativo é que o número de assédios, tanto moral quanto sexual, tem aumentado muito. Isso por quê? Porque a única forma de você fazer com que a mulher estanque sua carreira é assediando ou fazendo com que ela fique muito constrangida ou abalada. É uma das únicas formas que ela para. Porque hoje, esse posicionamento que a gente estava conversando é extremamente necessário. Em todas as rodas a gente tem dito que a gente pode sim se posicionar. Porque o que a gente não quer e não deve é ficar numa empresa que te assedia. Porque o que vale mais é a nossa saúde. E a outra é a reputação que a gente carrega. Que empresa que a gente quer ficar com essa reputação onde a gente sofre assédio e ninguém ouve? A gente não quer mais isso. E a gente vai sim encontrar outras empresas que tenham melhores posicionamentos. Então, a gente leva todo esse olhar e todo esse apoio para as mulheres que estão no grupo. A gente leva do outro lado essa conscientização, mostrando que você fazendo toda essa jornada já da diversidade, na ponta você vai casar com essa jornada do seu cliente e vender mais, gente. E, ao mesmo tempo, a gente fica se perguntando, né? Tá, se diversidade faz vender mais, como eu disse, né? Entraria aí 13 trilhões no PIB, por que não muda? Qual o motivo que não muda? Então, eu falo, ninguém quer perder privilégios. Ao mesmo tempo que é um teto de vidro para quem está falando isso. Como você mesmo disse, chega lá um líder que prefere, não, porque eu prefiro escolher homens. Só que é um teto de vidro, porque se ele tiver filhas ou tem uma esposa, ele vai sofrer junto se ela estiver lá no mundo corporativo. A gente não consegue fazer essa transformação. Fazendo uma alusão aí, né, com o mundo dos games, o que acontece? A gente não passa para uma outra fase enquanto a gente não aprender, né? Então, a gente fica repetindo a mesma fase o tempo inteiro. E para a gente passar para uma outra, a gente tem de evoluir. A gente tem de passar para uma outra fase, porque o que a gente aprendeu aqui? Puxa, eu tenho um privilégio, mas eu tenho de olhar hoje toda a cadeia. Tenho de ver a transformação na sociedade, como isso, o que eu vou deixar para as próximas gerações. E a próxima geração está vindo com muito posicionamento. A gente vai ter aí um choque. E a gente fala do engajamento. Tanta gente falando, como eu engajo, né? Tem uma questão de propósito mesmo, que essa geração tá de olho. Eu quero estar numa empresa que realmente, sabe, eu vou poder ser quem eu sou. Eu não sei quem disse para alguém que quando você atravessa a porta da sua empresa, você é uma pessoa diferente. Você não carrega seus problemas mais. Você tem de ser a pessoa do corporativo. E isso é mentira, gente. E a pandemia trouxe também essa questão do home, trouxe um outro olhar, trouxe os filhos entrando na sua live, nas reuniões corporativas, né? E mostrou a vida como ela é. Trouxe a vida. A vida como ela é. E é essa vida como ela é que tem de fazer os líderes se transformarem em líderes mais humanos e fazer com que a gestão fique preocupada justamente com todo esse olhar de engajamento da própria equipe, quanto da sociedade, para você fazer seu negócio crescer. E esse é um ponto muito importante, né? Fazer o seu negócio crescer. Hoje, os profissionais cada vez mais estão escolhendo aonde eles vão trabalhar. O propósito profissional precisa estar linkado ao propósito da empresa. E o consumidor do lado de fora, ele também está com o poder na mão muito maior. A gente já viu inúmeras pesquisas que o consumidor brasileiro ele é o mais exigente do mundo, e isso em todos os segmentos. E toda empresa tem cliente, seja B2C, seja B2B, digital, físico, todo mundo tem cliente e ali precisa incorporar essa questão. Agora, o ponto é, o consumidor, sabendo dos seus direitos, hoje ele tem acesso à informação muito maior do que antigamente. O digital, a informação
está à mão. Essa geração, ela traz muito a informação de falar, eu não preciso saber tudo, mas eu preciso saber onde eu busco tudo. Isso é uma frase até que meu filho já falou, mãe, eu não vou saber tudo, nenhuma pessoa do mundo tem a capacidade de saber sobre tudo. Nem os maiores pensadores. Mas a questão é, eu preciso saber onde eu busco tudo, ou onde eu estou com as melhores pessoas, onde eu estou com as melhores empresas. E estou com os melhores produtos. E nessa ótica do consumidor, ele escolhe. Eu não vou escolher essa marca porque ela tem um reputacional ruim, eu não vou escolher essa marca porque ela tem testes em animal e não está de acordo com o meu propósito. Não vou escolher essa marca porque aconteceu tal situação que não está dentro dos meus valores. A gente viu algumas marcas, inclusive de varejo, que saiu no noticiário, viraram cases em faculdade, que não tem mulher no conselho, como é que ela traz ali uma questão de roupa no slogan, inclusive, e não tem mulheres na decisão. E o slogan fica um pouco até desconexo, né? A gente não vai entrar em questão de nome de marca, mas na ótica do consumidor, como que a Sandra visualiza esse movimento e o poder do consumidor na experiência de tudo isso acontecendo, que ainda temos evolução, né? Qual é a sua visão disso? Você fez a pergunta, assim, exata. Com tantas informações nas redes sociais, hoje na internet, qual é a jornada? É saber com quem eu quero estar. Dentro do Instituto, a gente tem uma frase que é a seguinte: se não for por conhecimento, vai ser por constrangimento. Quantas empresas que não aprenderam e ficaram aí, né, na mesma fase do videogame e não passaram para outra? Então, elas estão estagnadas? Estão lá, enfim, num modo de gestão tradicional? Quantas empresas não mudaram o mindset, continuaram postando suas aberrações muitas vezes, e quebraram? Por quê? Com as redes sociais, hoje fica tudo muito aparente. Então, o que acontece? Há uma questão de reputação. Sim. E às vezes o consumidor da reputação. E o consumidor traz à tona. Quando a marca Totalmente. Não posta, ele traz a reclamação à tona. Ele põe na mesa hoje o consumidor. E aí, essa questão da jornada com quem eu quero estar. Essa jornada precisa ser muito bem construída. E vai ser esse próximo passo de que empresas que estão construindo, sim, a sua reputação, elas vão sair na frente. É com quem eu quero estar. Eu vou descobrir nas redes sociais, eu vou até ela, eu vou pesquisar. Hoje está tudo disponível, gente. Agora, vai desse líder saber construir essa reputação. Isso é o mais importante. Então, que essa cadeia seja construída e seja construída com reputação. O que você quer? O pessoal da Troiano Branding sempre fala uma frase que eu concordo, falando sobre reputação. Que reputação é aquilo que falam de você quando você não está na sala. E é bem isso, né? Como é que a sua marca, perante aos seus clientes, é reconhecida no mercado? Ela é reconhecida porque, de repente, maltratou um funcionário, ou maltratou um consumidor, ou não respondeu e continua não respondendo, né, num saque. Que isso também é desrespeito. Sim. Né? Isso é desrespeito na jornada. Ou você quer ser conhecido até pelas suas vulnerabilidades e pedir desculpa e falar assim, olha, realmente isso eu não tinha visto. Mas a partir de agora a gente vai começar a implementar isso, aquilo, ou vai melhorar a cadeia e vai melhorar toda a jornada. E você nos despertou isso, né? O quanto você não ganha, né? Eu já vi casos, por exemplo, até de clientes que muitas vezes reclamavam para algumas empresas e eram consumidores assim que sempre estavam lá no saque, até que a empresa chama esse consumidor e fala assim, venha ver como funciona a operação, para você entender onde está a nossa falha. Além de ajudar, ele falou, nossa, que trabalho vocês têm, eu não sabia. E aí esse consumidor vira o quê? Um embaixador da sua marca. Né? Então vira o jogo. Mostra quais são as suas vulnerabilidades, qual é o trabalho que você tem. E aí você passa a ter o mesmo, está na mesma direção do olhar, não é um olhar arrogante, né? De você estar olhando de cima para baixo.
que muitas empresas fazem isso. Sim. Muitas empresas fazem isso, né? E o consumidor na ponta sente. O cliente vai sentir quando ele está assim, sabe, olhando para a empresa e parece, nossa, quanta arrogância. Né? Você sabe que uma vez, eu gosto muito de contar essa história, até engraçada. Logo que começaram os portais, enfim, chineses, né, para o Brasil, eu lembro de ter comprado, eu tinha uma máquina como se fosse aquelas antigas Polaroids, enfim. E eu tinha muito medo de bater na lente, então eu comprei uma capinha, não tinha aqui no Brasil, eu acabei comprando num desses portais. Só que o que eu não sabia é que, assim, tinham modelos infinitos dessa mesma marca. E eu achava que era só uma, seria 2 ou 3, mas eu não tinha me atentado, tinha um pequeno botão lá na lateral, que a hora que eu fechava a máquina, ele não fechava a capinha. E aí, enfim, eu entrei em contato com o SAC e pedi para trocar, então, a capa. E aí a resposta foi hilária. Né? Tentaram escrever em português, mas foi mais ou menos assim. Você escolheu errado, problema seu. Aí eu falei assim, gente, assim, eu acho que eu não vou nem continuar a conversa, mas não vai ter nem como trocar esse equipamento. Não. E, enfim, eu só não vou comprar nunca mais. E é isso que você já perdeu, né? Você fala assim, e quantas vezes a gente não construi uma reputação, principalmente, né, quando a gente vai falar dos produtos chineses, né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, só tem coisa ruim. E não, gente, não. É por uma reputação que a gente construiu. Porque quando você vai ao Japão, por exemplo, muita coisa veio da China. Muita coisa foi feita na China. Mas os produtos são maravilhosos. Mas é um mindset que foi construído. Dos produtos que chegam aqui para baratear, enfim, a gente consome porcaria. Mas não é assim. Mas essa construção da reputação é importante. É isso que vai fazer aumentar o seu faturamento, ou vai fazer você perpetuar o nome da sua empresa. Exatamente. Né? É a sustentabilidade da sua empresa. Então, a gente lá dentro do Instituto, a gente se preocupa muito com esse quesito da conscientização para trazer mais diversidade em todos os times, porque isso faz sim a diferença. A gente chamar uma outra pessoa, às vezes, sabe, numa crise, faz a diferença. Ela está fora, às vezes, do circuito, ela vai ter outro olhar. O feminino, o masculino, o jeito de tocar, né? Vai ser diferente. Culturalmente, a gente já tem também, sabe? Religiosamente, a gente também tem, sabe, de se unir para ver qual é o olhar de um e de outro. Isso, sim, é se importar com a ponta, é a jornada do consumidor, é o cliente final. Isso vai fazer a diferença. Isso vai ser, vai fazer com que você engaje mais os seus clientes, que eles sejam embaixadores da sua marca. É isso que vai fazer, quando a gente pergunta, né, com quem eu quero estar? Eu quero estar com essa marca. Eu quero estar do lado, né, de você, eu quero estar do lado da sua equipe. Eu quero até trabalhar aí. Não, eu faço questão, eu quero um dia trabalhar aí. É assim que a gente constrói, né, com esse olhar. E se você for ver, é o olhar humano. Exatamente. E de fato, tem algumas marcas que elas são tão apaixonantes que as pessoas não querem só consumir o produto dela. Elas têm o desejo, o sonho de trabalhar naquela empresa para fazer parte dessa magia. Quantas delas? Né? Então, além de comprar o produto, você quer trabalhar, você dissemina ainda. Sim, advogados, né, positivos da marca. Advogados positivos da marca para falar. E aí, olha só a cadeia que você girou. Né? Então, que isso faça parte. Porque o que não dá mais é você não pensar em todos os elos, você ter uma equipe que está desmotivada, que vai lá por causa do salário, que vai trabalhar todos os dias se arrastando. Qual é a produtividade? Como é que essa pessoa cria num ambiente desse? Uhum. E isso tem de mudar, isso continua acontecendo. Continua acontecendo em muitas empresas. A gente sabe que não é uma tarefa fácil. Lidar com pessoas, assim, é um desafio. Porque cada ser humano é de um jeito. Mas quando a gente, primeiro de tudo, quando a gente se conhece, quando a gente parte para o nosso autoconhecimento, que eu acho que aí está a chave
da gente realmente saber quais os nossos desafios, quais são os nossos medos, o que a gente tem de enfrentar, a gente transforma uma cadeia inteira. Perfeito. Sandra, muito obrigada por estar aqui. O tempo passa muito rápido. Nossa, já foi um foi, bate-papo super incrível. Eu tô aqui olhando o relógio e falei, ai meu Deus, passa muito rápido. Se deixar, estamos aqui a tarde inteira. Com certeza. Falando em muitas histórias, mas riquíssimo. Parabéns pelo propósito do Instituto. Parabéns pelo engajamento de transformar. É realmente uma responsabilidade pessoal, que a gente entende ver o brilho no seu olhar. E uma responsabilidade com as mulheres, com a sociedade, e entregar e levar adiante todo esse impacto. Parabéns pelo trabalho e te convido às considerações finais, uma última mensagem para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Eu sempre digo, assim, que nós mulheres somos incríveis. A gente faz um trabalho voluntário para a sociedade, porque a gente tem a responsabilidade de criar cidadãos do futuro. Somos nós que fazemos essa gestação. No entanto, do outro lado, muitas vezes a gente sofre N preconceitos da sociedade. Que a gente pense dessa forma. Que estamos criando cidadãos que serão os nossos futuros clientes. E essa responsabilidade só nós mulheres hoje podemos fazer. Então, que as empresas e pessoas, quando tiverem com uma mulher grávida, pense nisso. E pensem o quanto essa questão de você estar fazendo a gestação de um ser humano dentro de você não é poderoso para a sua empresa. Então, que vocês pensem em toda essa jornada para que realmente suas empresas possam crescer e possam ser aí grandiosas em relação ao ser humano como um todo. Mas obrigada, é prazer por estar aqui e ter cedido esse espaço também para a gente conversar. Foi uma delícia, Yuri. O primeiro de muitos, com certeza. Muito seja o evento, podcast, eventos de muito, uma longa parceria. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Nós vamos deixar todos os contatos aqui da Sandra e também do Instituto para você seguir e fazer parte junto desta transformação muito importante para a nossa sociedade, para as mulheres, para o nosso mercado e também para as empresas. Eu sou Euriale Voidella e este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. Fiquem ligados, na próxima semana, mais um episódio incrível para você. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.